Brasil! Estamos de volta para a gente falar do reality mais doce da TV brasileira. E sim, estamos na reta final, porque o episódio de hoje a gente já chegou na semifinal dessa segunda temporada de Bake Off Celebridades. Por enquanto, na competição, ainda resta 4 participantes, né? Tem a Bianca Rinaldi, a Erika Reis, Nicolas Torres e Diego Montes. E até o final desse episódio, a gente vai ver quais vai ser os 3 classificados para competir no último episódio, que finalmente a gente vai saber quem vai ser o grande campeão e o grande confeiteiro, aquela pessoa que vai carregar o título mais aguardado de mestre confeiteiro, receber finalmente o avental azul, azul não, né? O avental preto, para falar que ele é o grande vencedor. Vocês estão ansiosos? Porque eu estou nos meus nervos, não aguento mais. Adoro, mas tá longo, né, gente? Então vamos lá. A prova criativa é a prova onde os participantes vão ter a oportunidade de mostrar a sua trajetória profissional ou o que marcou a sua vida profissional. O exemplo que a Becca trouxe pra gente é um bolo carreira de sucesso. Ele é composto por 3 andares, todos cobertos com pasta americana. Na base, um lindo espelho de camarim com iluminação de LED. O espelho foi finalizado em aerografia e nele tem refletido o top 4, né? Que é a Bianca, o Nicolas, a Érica e o Diego. Todos modelados em pastilhagem e pasta americana. Eles estão tirando uma selfie que estão todo mundo comemorando porque finalmente chegaram ao top 4. No segundo andar tem um bolo esculpido num formato hexagonal que representa o tapete vermelho do Bake Off Brasil. Ele foi finalizado em glacê real com aplicação de stencil. Tem representado as estrelas da Calçada da Fama. Aquela calçada, né, gente, do lado da gringa, onde tem a marca dos famosos. Então a Becca ela tentou reproduzir isso no topo do bolo. Fez uma calçada da fama, mas voltada para os participantes que passaram nessa temporada. No topo tem a Nádia, a Becca e o Olivier vestidos com roupas de gala. As roupas foram feitas com uma renda de açúcar, pasta de flores, pastilhagem e finalizada com glitter comestível. Os 3 estão no topo, admirando o sucesso dos confeiteiros. Esse bolo que a Becca trouxe é um bolo muito bonito, porque tem todos os personagens que estão até o presente momento na competição. Até o Diego, que tava ruivo, foi feito ruivinho, né? Que depois ele tinha mudado de visual, mas o bichinho ainda tá ruivo. A gente vê que a Becca tentou fazer com maior capricho e com o maior cuidado todo mundo, para representar todo mundo da melhor forma possível. Para os participantes desenvolverem o bolo carreira, o que marcou a vida profissional, o bolo que eles fizerem vão ter que ter pelo menos 20 centímetros de diâmetro e no mínimo 2 recheios. É obrigatório apresentar diferentes técnicas e é preciso mostrar mais de uma técnica. O tempo de prova para realizar o bolo carreira é de 2 horas. A Erika Reis, ela vai trazer um bolo jornalismo. Ela vai fazer uma massa chiffon de chocolate com recheio de geleia de frutas vermelhas e ganache de chocolate branco, com castanhas de caju. A decoração vai ser chantilly, pasta americana e papel de arroz. A Bianca Rinaldi, ela vai fazer o bolo Arte de Interpretar. A massa vai ser de pão de ló de avelã, com recheio de creme de maracujá e patisserie de avelã, decorado com pasta americana e merengue. O Nicolas Torres, ele vai fazer o bolo carrossel. Vai ser uma massa manteigada de baunilha, recheio de brigadeiro de gengibre e creme belga com abacaxi. A decoração vai ser pasta americana, glitter comestível e chocolate. O Diego Montes, ele vai fazer o bolo Paixão de Ator. O bolo vai ser uma massa de pão de ló com café, recheio de buttercream de café com pralinê de amêndoas e castanha de caju e ganache de caramelo. A decoração vai ser uma pasta americana e morangos.
É legal a gente ressaltar que agora, como a tenda tem menos participantes, que ela tem 4, ela coloca do mesmo jeito algumas bancadas a mais. E por esse motivo, o Diego ele tá acabando e aproveita a bancada que fica atrás dele quando ele está em último lugar. Isso acaba sendo uma vantagem para ele, porque ele acaba tendo mais espaço para trabalhar. E acabou sendo apontado por outros participantes, né? Que vê que o Diego está usando um espaço a mais, que acaba sendo até um pouco injusto. Mas o Diego tá sendo mais esperto e viu que tá livre e tá usando também. Errado? Tá. Mas tá certo? Também tá certo, porque tá ali é pra usar, né, gente? Ele aproveitou que tem aquele espacinho e pegou pra ele também, pra ver se ele consegue trabalhar um pouquinho melhor, ter um espaço melhor para conseguir executar as coisas. Como a última pessoa do outro lado também tem uma bancada, ela podia usar também. Aí é critério daquela pessoa. Mas Diego tá usando a dele, a pessoa que tá do outro lado podia usar também. Depois de passado o tempo de prova, chegou o momento da degustação. E vale mais uma vez eu lembrar para vocês que, como eu não estou lá e a gente só tá vendo pela TV, o nosso foco aqui nesse podcast é a gente falar da apresentação, de como os participantes entregaram a decoração, como foi feita essa decoração. O Diego Montes, então, ele fez uma decoração bem tímida, com apenas alguns elementos no topo. O item maior e com maior destaque foi o contrato que ele acabou colocando no topo do seu bolo. Eu senti falta dele ter usado um pouquinho mais. Em vez dele ter só colocado as cabecinhas dos personagens que ele já fez, ele podia ter feito um corpinho completo, né? Colocava o corpinho e a cabecinha, para deixar o bolo assim um pouquinho mais rico, com mais informação. Eu também gostaria que na lateral do bolo ele tivesse um pouquinho, um cuidado um pouquinho melhor de selecionar os morangos, porque como tem poucos elementos, seria interessante que todos os morangos que estão ao redor do bolo tivessem pelo menos da mesma altura, do mesmo comprimento, do mesmo tamanho, para deixar uma simetria, para deixar o bolo mais agradável visualmente. Eu acho que o que ele tentou fazer com aquele aspecto mais queimadinho com a chama lá com fogo, não ficou muito legal, não ficou tão atrativo. Talvez ele podia ter pensado um pouquinho mais para conseguir executar mais. Como ele é ator, então dá pra ver que ele teve mais personagens, teve bastante personagens. E dava para ele ter conseguido pelo menos colocar mais algum item ou tentar representar o teatro de uma forma geral, não precisava nem ser personagem, né? O contrato, eu também não sei se foi uma boa escolha, porque o contrato também não se encaixa muito bem com a proposta de carreira, porque esse contrato está mais ligando em pedir o emprego, não a carreira em si. Mas a Beca e o Olivier gostaram, né? Critério deles. A Bianca Rinaldi, ela fez um bolo muito significativo para ela e para todo mundo que cresceu nos anos 90. Esse bolo referência a Paquitas, que foi o início da carreira dela, né? Que ela fez a estreia, seu debut sendo Paquita. Eu gosto muito que ela faz essa representação colocando um chapeuzinho de Paquitas, né? As paquitinhas azuis no topo do bolo. Em compensação, que a gente tem esse lado nostálgico, mas faltou mais alguns elementos para deixar esse bolo mais alegre, porque ela podia ter aproveitado mais e trazer outras referências também. Outras referências de Paquita ou de outros personagens que ela também fez, porque eu acho que seria interessante ela fazer essa brincadeira, porque ela tem vários momentos legais. Ela tem a Paquita, ela tem a personagem de Mutantes, ela tem outra novela também, que são várias referências para o público. Ela podia ter ficado só com esse tema de Paquita, só se ela tivesse usado alguns elementos a mais, porque a base que tá o chapéuzinho tá muito branca, praticamente não tem nada. A parte de baixo lá tem um tapete representando o teatro, né, uma cortina. Em cima, aquela parte branca com o chapéuzinho azul e atrás aquelas máscaras de teatro, né, que representam o teatro, a tristeza e a alegria. Visualmente ficou bonito, mas podia ter acrescentado algo mais, porque quando a gente vê e pensa em Paquita,
A gente tá pensando em mais coisas, um confete, uma alegria. Tinha outros personagens além de ser a Paquita que podia ter colocado, né? Tinha outros bichinhos. Ou colocasse até mais outros chapeuzinhos, um jogadinho no canto, pra a gente tentar arrematar um pouquinho melhor o tema. Mas a história dela e o tema com Paquita é muito significativa para todo mundo. Então a gente gosta do que a gente vê. O Nicolas Torres é outro participante que trouxe um bolo visualmente simples. Ele podia sim ter usado mais, ter colocado mais elementos, mas eu gostei da proposta, da ideia dele. Como o tema dele era trazer essa história de ter feito carrossel, ele podia ter ousado um pouquinho mais. Em vez de colocado apenas dois cavelinhos representando o carrossel, dava para ter colocado quatro. Podia ter feito a parte superior do carrossel. Eu não sei como chama aquela parte de cima, que me lembra muito. Não é o picadeiro de circo, mas a parte de cima de um circo mesmo. Fazer essa parte do carrossel de cima para deixar o bolo com mais elementos. Eu gostei muito dele ter usado a cor amarela, que eu achei que ficou lindo. Essa decoração amarelo, dourado, branco, deixou o bolo com uma cara bem profissional até. Parece que esse bolo foi feito para um aniversário, para uma comemoração muito especial, por causa do tom que ele escolheu. Mas ficou simples, com uma execução simples. Talvez se ele tivesse acrescentado aos elementos, igual eu falei, ele conseguiria um resultado bem mais legal e bem mais chamativo. A Erika Reis, ela trouxe um bolo bem monocromático, né? Branco e preto. Esse eram as cores principais do tema dela, já que está envolvendo jornalismo, então ela tentou reproduzir o jornal no bolo dela. Eu gostei que ela tentou fazer esse efeito de jornal na lateral e trazer alguns elementos como fingir que tem um jornalzinho enrolado em cima do bolo, um jornal meio aberto. Essa proposta ficou interessante, que a gente sabe que o dela, de todos, era o mais difícil de tentar se reproduzir, né? Porque todos os outros são atores, ela é a única que não é. E para deixar o mais claro possível para ela, seria mesmo essa escolha que ela fez, que é tentar usar o jornal para tentar reproduzir no bolo dela. Quando eu olho pro bolo dela, eu lembro daquela mania que tinha mais ou menos nos anos 2000, quando as meninas faziam a decoração de unha com o jornal. Eu penso nisso quando olho pro bolo dela. Eu gostei muito, ficou simples, igual todos estavam ficando, mas ficou com a carinha dela. Eu talvez seria interessante ela tentar trazer um pouquinho esse lado apresentadora da bancada do Leitura Dinâmica. Não sei, talvez colocar um microfone num cantinho ou tentar sinalizar alguma coisa que representasse o programa que ela apresenta, porque ela não é só jornalista de estar nos bastidores, né, de estar numa redação, ela tá na bancada, ela tá falando com o público. Então seria legal ela tentar reproduzir isso. Mas mesmo assim ficou incrível o bolo dela. Depois que foi feita toda a degustação, chega o momento da prova técnica. Para essa prova técnica, não vai ser um bolo que a Beca sempre traz. Essa prova técnica está sendo feita pelo vencedor da primeira temporada do Bake Off Celebridades, que é o Doni, que ele volta para a tenda para trazer mais uma receita. A prova técnica dele é a torta mousse intensidade, que é uma homenagem a tudo que ele viveu na tenda do Bake Off. Na base vai ser uma massa de avelã com licor de amarula, sobre ela uma mousse de chocolate com café, usando a técnica de flocagem que deixa com um toque mais aveludado na mousse. Na decoração, um telhado tubular de chocolate meio amargo, caramelo de avelãs em formato de gota, respingos dourados para finalizar a decoração. O bônus do mestre confeiteiro da Erika Reis é que ela pode, a qualquer momento, quando ela sentir uma dúvida, ela pode ir até a tendinha que fica do lado de fora e conversar com o Doni para explicar como que dá para fazer algum passo dessa receita. Para essa prova, os participantes têm 2 horas.
Para os participantes que realizarem essa prova, algo naturalmente acabou acontecendo. Como só tem dois de um lado, dois de outro, a Erika e o Diego meio que se uniram forças e acabaram criando o time Bandana, que um estava ajudando sempre ao outro na construção e no caminho para conseguir realizar da melhor forma possível essa prova técnica. A Eric e o Diego, eles têm uma qualidade que quando sempre dá a receitinha da prova técnica, os dois param certinho para ler tintim por tintim para realizar essa prova da melhor forma possível. Isso é muito legal, né? Porque a gente precisa entender que a prova técnica precisa de técnica. Então, se você não sabe o que você está fazendo, você precisa ter um tempinho para ler e entender como que vai ser o passo a passo. Porque são técnicas difíceis, são coisas que eles não estão acostumados. E a leitura é a chave principal quando você não está seguro na hora de fazer as coisas. Como eles formaram esse time Bandana, a Bianca e o Nicolas perceberam isso e meio que tentaram unir forças também, mas sempre ficou nesse ar mais amigável, que é o espírito dessa competição do Bake Off Celebridades. Nunca tem esse grande atrito, essa grande confusão, sempre todo mundo brincando da melhor forma possível, mais alegre possível. Pro entretenimento, isso acaba sendo um pouquinho chato, porque dava para eles tentarem fazer um pouquinho mais, tentar arrumar alguma confusãozinha. Mas a gente entende também que são celebridades e eles não estão ali para isso, né? Que quando sai dali, cada um continua sua vidinha trabalhando com o que está acostumado a trabalhar. A Erika, ela acabou usando sim a sua vantagem e na hora de usar a pistola do aerógrafo, que ela nunca tinha usado. Então ela saiu correndo, foi lá pra tendinha e conversou com o Doni. Ela até jogou que, como o Doni é jornalista, ela é jornalista, seria como um amuleto, né? Ele ia ajudar ela a vencer essa prova. E ela usou essa informação e depois explicou para a dupla dela como que funcionava. Depois que é realizada a prova, tem a degustação e depois da degustação às cegas é formado o ranking. Na quarta posição ficou o Nicolas Torres, na terceira a Bianca Rinaldi, na segunda o Diego Montes e na primeira posição ficou a Erika Reis. O eliminado desse episódio é o Nicolas Torres. Mesmo por o Nicolas nunca ter conseguido nenhum avental azul durante essa temporada, ele foi um ótimo participante na competição. E a gente vê que quando vai chegando na reta final, já estava todo mundo bem sensibilizado e todo mundo emocionado por todos, pela participação, pelo desempenho. É muito legal a gente ver que no primeiro dia a pessoa ela não consegue imaginar o quanto ela vai crescer dentro da competição, o quanto ela vai se apaixonar pelo que ela está fazendo, pelas amizades que ela vai construir, pelo carinho que ela vai agora conquistar pela confeitaria. É muito bonito a gente ver isso, ver que eles encontram essa paixão e que eles podem sair satisfeitos, mesmo por não ter ganhado, eles conseguiram alguma coisa. Eles são vencedores por ter participado. É um papo de Miss, né? Mas é o que engloba a competição, principalmente a competição das celebridades, que a gente vê que eles conseguiram conquistar o objetivo de pelo menos entregar alguma coisa. Ai, amiguinhos, chegamos ao final desse episódio e estamos chegando ao final dessa temporada de Bake Off. O próximo episódio de Bake Off que eu vou comentar aqui já vai ser o último. E bye bye, né? Eu espero que vocês continuem aqui, me sigam no Instagram, me sigam no Twitter, pra gente estar sempre comentando, pra gente continuar encontrando novas séries pra gente poder falando. Gente, beijos, tchau!